Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Amém? Aqui fechou um assunto, né? Eu não vou fazer a exposição do capítulo inteiro, farei em outra ocasião, dando um estudo sobre essa situação, onde fala do véu, e etc e tal. Mas fechou um conceito aqui. Aqui não é pegar um versículo isolado e fazer um contexto em cima dele. Mas fechou um conceito aqui. Tem versículos que em si só fecham um conceito. Por exemplo, Jonas 2,9. Do Senhor vem a salvação. Pronto. Correto? Aí você vai contextualizar com demais da palavra para fazer aquilo ali uma doutrina. Ou para se entender essa doutrina. Aqui, por exemplo, diz assim, se você olhar, né, desde o versículo 1, Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aí começa a dizer aqui uma série de coisas, falando do véu, do homem. Aí ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, o Deus Pai é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. E começa a discorrer uma série de coisas. Mas quando chega no versículo 11, ele deixa bem claro aqui na Escritura Sagrada o seguinte, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Ou seja, um precisa do outro, de igual modo. Não existiria o homem se não fosse a mulher. Não existiria a mulher se não fosse o homem. Correto? E o texto diz assim, no Senhor, isso aqui fecha. Porque fora do Senhor, talvez alguém queira ser maior. Fora do Senhor, talvez alguém esmague para que seja menor. Ou um ou outro. Né? Tem um homem que é varão. E tem um homem que é varunca. A mulher manda, ele nunca. Tem isso também, existe isso. Né? Esse é um pastor lá de São José dos Campos que falava muito isso. Mas aqui no Senhor, existe sim as suas implicações para cada um. O homem é o cabeça da mulher, é o chefe da casa, é o sacerdote do lar, digamos assim, né? Mas ele faz as coisas junto com a esposa. Porque a mulher, a Bíblia ensina que a mulher sábia, ela edifica seu lar, e a tola, com a sua mão, ela destrói. E por que eu estou falando sobre esse texto aqui hoje? Hoje é um domingo que se comemora o Dia das Mães, e eu não peguei um texto assim de mãe para falar. Eu não ando muito nessa, não ando nem um pouco na mão do sistema. Mas como nós estamos falando de mãe, não estamos falando de heresia, e deve-se louvar a Deus pela vida das mães, mas muito mais a Deus, porque a Bíblia nos ensina que pode uma mulher esquecer do seu filho que cria. Não vai esquecer. Aí o Senhor, mas ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu não esqueço da minha enteada, Thalita, que está aqui hoje, com a bebezinha de 5, 10 dias. A menina em pranto porque a nenenzinha estava com gás. E ela estava desesperada porque a criancinha estava... Aquilo marcou minha vida, irmão, é verdade isso aí. E ela desesperada porque a bebezinha que está no colo da minha esposa ali, aquela bonequinha linda, ela estava com dor, o que é gás? E a mãe em pranto porque a filha estava com gás. Olha que absurdo, né? Não é uma coisa, mas para uma mãe é a coisa mais, não é? Para nós homens talvez não seja tanto, mas é só gás, dá uma chacoalhadinha que sai tudo. Mas talvez, para nós, a mãe não, a mãe é diferente. Né? Mas ainda que uma mãe esqueça do seu filho, do filho que cria, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, nós temos que louvar a Deus pela vida das mães que colocaram, Deus permitiu que nós chegássemos no mundo. Eu louvo a Deus pela vida da minha, que já se foi há 34 anos, mas que me ensinou grandes preceitos morais. Quando criança, ela ia no culto, eu não fui criado no berço evangélico, com aqueles padrões, mas ela ia numa congregação, e eu ganhei por conta disso na igreja presbiteriana do Brasil, na minha cidade de nascença, eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu tinha 16 dias de vida. Aliás, o meu primeiro presente foi uma Bíblia. Fica registrado isso. E naquela Bíblia estava escrito, estava porque eu não a tenho mais, alguém que descuidou, se não fui eu, e ela se perdeu. Mas estava escrito, seja esta Bíblia luz para a sua vida, seja ela o seu auxílio na sua caminhada. Né? E a palavra de Deus tem de fato sido. Mas voltando à história aqui, não das mães propriamente só, mas falando de mulher, porque mãe, evidentemente, é mulher, e observar uma coisa aqui, que tanto um quanto o outro no Senhor tem um peso. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Então, saiba-se que nós cristãos devemos entender e louvar a Deus pela vida da serva do Senhor que tem batalhado e tem trabalhado. A minha esposa, por exemplo, tem sido uma guerreira comigo na obra do Senhor, tem batalhado comigo nesse trabalho.
tenho lutado pelo trabalho do Senhor, tenho feito coisas assim que eu fico admirado, às vezes até tarde da noite, fazendo ali aqueles, como é que chama aqueles bichinhos lá, aqueles negocinhos para a salinha das crianças, que estão montando aqui atrás ali, e cadê as crianças? Deus vai mandar, mas não tem, Deus vai mandar, está entendendo? Por quê? Porque é amor, tem sido comigo uma companheira. Terrível é quando a mulher não é companheira do homem, e terrível quando o homem também não é companheiro da mulher, é evidente. Mas como eu estou frisando as mulheres aqui hoje, deixa eu fazer declarando isso, né? Deixando gravado isso. E eu quero pregar uma mensagem rapidamente. Hoje eu quero ser rápido. Eu quero ser rápido hoje. Nós temos algumas coisas ainda, mas o título da mensagem que eu quero pregar nessa noite é este: mulheres que fizeram homens perder a cabeça. Mulher de cabeça erguida. Mulheres que fizeram homens perder a cabeça. Porque muitas vezes nós falamos, né? Rapaz, o homem perdeu a cabeça por causa daquela mulher. Ih, fulano de tal perdeu a cabeça por causa daquela outra mulher. Ih, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Fulano de tal, o pastor Beltrano, Ciclano, né? Como se fosse só ela culpada, né? Essa é a grande verdade, fica sempre nela, né? Ah, mas o pastor... Ih, mas... Não, sempre é ela que é culpada, nunca os dois, né? Pegaram a mulher, levaram lá em adultério, mestre, pegamos ela em ato adultério, e a lei diz que se for assim tem que apedrejar. Não, a lei não diz isso. A lei dizia que é para levar os dois. Mas eles tentando pegar o Senhor Jesus de uma forma, levaram só a mulher. Agora, eu quero apresentar alguns homens que perderam a cabeça por causa de mulheres, mas de mulheres valorosas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 4 e o verso 18. Juízes, capítulo 4, versículo de número 18. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Depois de Josué, lá na frente, lá no comecinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí Josué, Juízes. Capítulo 4. Eu vou ler, na verdade, o versículo 4. Depois eu vou pular para o 18. Tá certo? Vou ler o 4 e 5, depois eu pulo para o 18. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Que tempo? Em que havia uma opressão muito grande. No livro de Juízes, você vai ver uma situação ali que ficou meio que até vicioso. Era uma repetição. A nação de Israel desviava do caminho do Senhor, adorava outros deuses, servia a Baal, servia aos Baalins, servia às trevas, e Deus permitia que algum outro povo os oprimisse. Quando esse povo estava oprimindo Israel por causa da desobediência, Israel clamava ao Senhor. Clamando ao Senhor, Deus misericordiosamente levantava algum juiz. E dentre esse juiz, levantou Débora. Levantou Baraque para ajudá-la. Né? E de modo que, passando um tempo, a nação ficava bem com o Senhor, depois ia se esfriando, desviava-se do Senhor, adorava outros deuses, servia outros deuses, vinha novamente um opressor, e eles clamavam a Deus, e Deus enviava um outro juiz e os libertava. Foi assim com Sansão, foi assim com Gideão, foi assim com Débora, foi assim com outros, dentre os juízes. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras, melhor dizendo, de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou, vou ler os 6 também, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Estavam sendo oprimidos pelo adversário, pelo um povo, e essa mulher, chamada Débora, que era juíza em Israel, mandou chamar Baraque e disse: olha, o Senhor vai te usar, você vai fazer, vai ser um canal de Deus aqui, vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para libertar a nação. Porque por alguém que era forte, por alguém que tinha grande poder bélico, grande poder de destruição. E ela disse bem assim: olha, eu quero que você leia em casa depois com calma, com todo o texto, porque o meu tempo não permite e eu quero ser breve mesmo hoje. E ela disse assim: você vai, Deus vai te usar, vai libertar, só que tem um detalhe, essa honra não vai ser sua. Pela mão de uma mulher, o Senhor vai libertar a Israel. Olha só,
Vai lá para o verso agora, não vai para o 18 ainda não. Vai lá para o versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele a Débora. E Débora subiu com ele. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera. Quem é Sísera? Ele é um capitão do rei Jabim. Guarda esses nomes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, e Sísera convocou todos os seus carros. Ele tinha um exército muito forte, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, dos gentios, até o ribeiro de Quizon. Eles tinham medo dele, porque ele era violento, era sanguinário, era um capitão furioso, tinha 900 carros de ferro. Na batalha ele era tremendo, mas a palavra do Senhor, pela boca daquela mulher, era que Deus ia libertar através desse trabalho. Diz o texto sagrado, olha só o verso 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Nem os seus 900 carros, nem toda a sua força bélica, nem a sua experiência de guerra. Ele desceu e fugiu para salvar a sua vida. E Baraque perseguiu os carros e o exército até o Harosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. O exército dele foi fulminado, porque Deus estava promovendo uma libertação, Deus estava promovendo um livramento para Israel que clamava ao Senhor, clamava por causa da opressão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu tenho dito sempre aqui que eu creio no poder do Evangelho, e creio piamente que uma igreja que prega a palavra, que busca Deus em oração, Deus promove libertação. Deus levanta homens, levanta mulheres para fazermos a obra dele, para pregarmos o Evangelho, para que vidas venham ser libertas. Porque nós pregamos para aqueles que estão lá fora e pregamos para os que estão dentro. Porque eu falei agora há pouco, antes da ministração, antes até de começar o culto, que tem muitas pessoas que estão encharcadas de heresia, encharcadas de engano, encharcadas de mentira, e quando vem de uma igreja onde se prega a verdade, ele não consegue aceitar, não consegue entender aquilo, porque está encharcado de engano e de mentira, e tem a mentira por verdade e a verdade por mentira. Mas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, em oração ao Senhor, Deus vai abrindo a mente, vai libertando, vai limpando, vai esclarecendo para entender, para que resplandeça a verdadeira luz do Evangelho e então seja liberto. E Deus usou de maneira tremenda, de modo que, verso 17, porém Sísera fugiu a pé, os seus 900 carros ficam para trás. Ele fugiu a pé à tenda de Jael, essa mulher aqui. Foi por causa dessa mulher que esse homem perdeu a cabeça. Olha aí. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Então, guarda bem, Sísera era um capitão desse rei Jabim. E ele fugiu e chegou até a tenda dela. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Entra aqui, está fugindo da batalha, fugindo da peleja, entra aqui na minha tenda. Ele foi ao encontro dela. Olha só como uma mulher usada por Deus. Olha só quando Deus quer libertar, quando Deus quer fazer uma obra, ele usa quem ele quer. Ele tinha um exército muito forte, com 900 carros de ferro, com guerreiros tenebrosos, terríveis, ele experiente em batalha, em peleja, e não foi nenhum homem que o derrotou, foi o Senhor que o derrotou, e o derrotou usando uma mulher. Olha só. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Estava cansado, estava com sede, por causa da peleja, por causa da batalha, correndo, fugindo da perseguição de Baraque. Então ele achou a tenda, entrou lá, e ela foi ao encontro, não, entra aqui. Vou te dar guarida, né? Porque o esposo dela era amigo do rei Jabim, entra aqui, está tudo certo. Opa, escapei da morte. E entrou na tenda dela. E ele pediu água, estou com muita sede. Correndo, fugindo, lutando, pelejando, me dá um pouco d'água. Ela abriu um odre de leite e deu leite para ele. E diz a palavra que o cobriu. Fique cobertinho aqui, ó. E ele disse-lhe, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responderás então, não.
Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Está vendo como é que Deus usou a mulher? Tremendamente. Perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Não no sentido que muitos pensam muitas vezes, mas no sentido que ele foi derrotado, perdeu a cabeça por causa dessa mulher que, usada por Deus, de uma astúcia, entra aqui, fica quietinho aqui, se cobre. Não, mas eu estou com sede, eu quero água, toma leite, toma leitinho, deita aí, fica quietinho. Olha, se alguém chegar, fala que não tem ninguém aqui, tá bom, fica tranquilo. Deitou lá, pegou uma estaca, enquanto ele dormia profundamente por causa do cansaço, bateu com a marreta, com o martelo, essa estaca atravessou até na terra. Perdeu a cabeça, perdeu a peleja, perdeu a guerra. Deus promoveu o livramento. Não foi nem por um homem, nem por um grande exército. Foi uma mulher. Na verdade, foi Deus que deu o livramento. Vocês estão entendendo? Quando Deus quer usar alguém, quando alguém se propõe, quando alguém está na posição, quando Deus quer fazer com alguém, Deus faz coisas tremendas. Homens que perderam a cabeça por causa de uma mulher. Ele achou que estava tranquilo. Bom, agora eu estou aqui, vou ficar protegido, vou escapar e vou talvez levantar um outro exército, alguma coisa, talvez ele pudesse pensar isso. Mas naquele dia ele perdeu a cabeça. Olha só, Juízes, capítulo 9, do ladinho. Vira umas 2, 3 páginas aí. Antes, porém, capítulo 8. Só o versículo 22. Lembra que eu falei agora há pouco? Era algo assim rotineiro nessa ocasião. Vinha o livramento, eles ficavam um tempo na presença do Senhor, depois de um tempo eles buscavam outros deuses, vinha um opressor, aí eles clamavam a Deus, Deus enviava um libertador, ficavam um tempo em paz com Deus, vivendo com o Senhor, adorando o Senhor, aí eles desfalecendo em sua fé, aí vinha um opressor e eles eram oprimidos, sofriam, clamavam a Deus, até que vinha outro libertador que Deus levantava, um juiz. Nessa ocasião, nesse texto que eu vou ler agora, foi o caso de Gideão, que Deus usou para livrar das mãos dos midianitas, onde Gideão estava no lagar, malhando trigo, por causa dos midianitas, de maneira que o Senhor enviou um anjo e falou com ele: vai na tua força, varão valoroso, mas se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E vocês conhecem o texto, onde Deus usou Gideão com 300 homens para promover a libertação. E quando chegamos no capítulo 8, o verso 22, olha o que está escrito. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Então, Gideão, Deus usou para que ele fosse o libertador em Israel, das mãos dos midianitas. Novamente, Deus fez assim: tinha 32 mil soldados, mas Deus usou ele com 300 homens. De maneira que quando ele vai lá, ele luta, Deus opera milagre, maravilhas, a libertação, e as pessoas queriam fazer com que ele fosse o dominador. Você vai ser o nosso rei, vai ser o nosso chefe, agora você não, eu não. Nem eu e nem meu filho, mas o Senhor domina sobre vocês. Ele queria que ficasse a teocracia, Deus governando. Mais na frente, no período onde a nação pediu um rei, então eles chegaram e disseram: olha, nós queremos um rei, porque as nações vizinhas têm reis. É tão bonito que eles tenham reis, nós temos um Deus, como é que é? Eles têm um rei que eles veem, eles veneram, eles pagam impostos, eles dão seus filhos para escravos ou para soldados, eles dão as suas filhas para trabalhar, eles dão seus impostos até muitas vezes caros, mas não importa, nós queremos um rei como as nações vizinhas. E Deus assim fez, deu para ele Saul. Porque às vezes as pessoas não querem o governo de Deus. Porque o governo de Deus é governo pleno, é glorioso. E as pessoas não querem, não, eu quero o governo do jeitinho que está lá fora, do jeitinho que está no mundo ali, ó. Eu quero ser oprimido, eu quero aquele esquema, me engana que eu gosto, é isso que eu quero. Muitos fazem assim, me engana que eu gosto. Mas está te arrebentando com a sua vida, mas é assim que eu gosto. Arranca até o couro. Há 2 dias atrás, eu ouvi uma frase que, sinceramente, aquilo me doeu. O indivíduo de uma seita, é uma seita, que tem na televisão o tempo todo, é uma seita, onde o povo se une para ver o sal. E o camarada falou assim, ó, une para ver o sal. Ele falou assim,
o espírito de riqueza te possua. Imagina o povo dizendo amém num negócio desse. Imagina, Jesus chega e fala, vocês não podem servir aos dois senhores. Ou vocês vão agradar um e desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. E ele diz assim, o espírito da riqueza te possua. E nesse caso aqui, eles queriam que Gideão dominasse sobre ele. Gideão falou, não, eu não, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós domine. E muitas vezes nós fazemos isso com outras palavras. As pessoas fazem isso com outras palavras. Você vai com a Bíblia, com a palavra. Eu falei agora há pouco. Então, estão tão encharcados de heresia, de engano, de mentira. E quando você vai com a palavra, eles não, mas Bíblia? Não quero Bíblia. Eu quero aquela unção daquele lá. Eu quero aquele unção do outro. A Bíblia nos informa em 1 João, vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. E a unção que recebesse, quem recebeu? A igreja. Você tem essa unção. Do santo, de Deus, do Senhor, sobre a sua vida. A igreja tem isso. É evidente que é ministério diferente, variados. É claro, isso aí nós não entendemos. Mas nós temos do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. E que Deus domine sobre nossas vidas, nem a minha vontade, nem a sua vontade, mas sempre plenamente a vontade do Senhor. E muitas vezes não é agradável a nós no momento. Não entendemos na hora, mas compreendemos lá depois. Às vezes nós ficamos lutando com esse trabalho aqui, luta, dificuldade, meu Deus, não entendo, outro lugar, lota enche de quê? Ou incha. Eu falei agora há pouco, antes de começarmos naquela pequena reunião, que eu prefiro que fique 3, 4, 5, 6, se for o caso. Claro que eu gosto de pregar para a igreja cheia. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Mas prefiro que fique 3, 4, que sejam cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, do que pregar para a multidão que não sabe nem o que está fazendo, nem de onde veio, nem para onde vai. É terrível isso. É terrível isso. São muitas vezes crentes de IBGE. Só no IBGE. Quando o IBGE chega na porta, eu sou evangélico, aí coloca lá, mas não tem prática de vida. Evangelho não é apenas falar, evangelho é viver, é prática de vida. Evangelho é novo nascimento, novidade de vida, é nova vida com Deus, é prática de vida. E esse Gideão, ele tinha 70 filhos. Ele tinha uma mulher que era concubina dele. Ele deu um outro filho. Esse filho se chamava Abimeleque. E esse Abimeleque, eu estou correndo com a história para ganhar tempo aqui, ele usou de estratégia. Quando morreu Gideão, seu pai, ele falou o seguinte, gente, o Gideão faleceu, Abimeleque, filho de capítulo 9, verso 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, porque lá em Siquém ele tinha lá os seus filhos, e um povo, uma multidão de gente ali, e falou o seguinte, olha, falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Ora, não é bom que 70 dos filhos de Gideão domine? Melhor que um só, melhor que eu. E assim eles fizeram rei. Ele foi lá, verso 4 do capítulo 9, deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com esse dinheiro dessa entidade aqui, desse sacerdócio do mal aqui, ele alugou homens levianos que o seguiram, ociosos e levianos. Ele contratou alguns mercenários mesmo que o seguiram para o fazerem rei, e o fizeram rei. Só que um dos filhos de Gideão conseguiu escapar, chamava-se Jotão. E esse Jotão foi o seguinte, olha, veio, se você a partir agora do versículo 7, você vai achar a seguinte expressão, e dizendo Jotão, foi-se, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantando a sua voz, e clamou, e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores para ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. E a oliveira não quis, deixarei da minha gordura e do meu azeite? Não. E foram então até a figueira, não vou deixar minha doçura. E foram até as parreiras, né? Não, vou deixar do meu mosto que alega tanto a Deus quanto os homens, não. E foi ao espinheiro, aplicando essa palavra a esse homem que foi usado de uma forma terrível para promover ali destruição e opressão, Abimeleque. De maneira que ele, na sequência do capítulo 9, no versículo de número
15. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro que consuma o cedro do Líbano. Ele era opressor. Ou vocês estão comigo, ou eu arrebento com vocês. Ou vem comigo, ou eu acabo com vocês. E se você ler todo o capítulo 9, você vai chegar e vai ver que ele estava oprimindo, de maneira que, no capítulo 9, verso 45, e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Daqui o costume de semear com sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entrar na fortaleza, na casa do deus Berite. Então, se refugiar naquela torre, eu estou evidentemente adiantando a história, ele saiu, cortou um galho de uma árvore, colocou no seu ombro, pediu para que os soldados fizessem a mesma coisa, cortem um galho de árvore, põe no seu ombro, e foram jogando aos pés daquela torre, onde as pessoas daquela cidade se recolheram, se esconderam, refugiando-se dele, do seu ataque furioso, lançaram aquelas galhos ali, ateou fogo e matou todo mundo. Mais na frente o texto nos informa, a partir do versículo 50, então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou, a cercou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. A outra torre era a torre do deus Berite. Havia, porém, uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Mesma estratégia, vamos arrebentar, vamos acabar, o povo não sai, vamos tacar fogo nesse povo todinho aí. Porém, uma mulher, de novo aqui uma mulher, porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. De novo, uma mulher. Mó é aquela pedra de moer, grãos, trigo e tal. Eram duas, e ela pegou um pedaço de uma lá de cima. Ele lá embaixo, todo pomposo, todo arrogante, todo insubordinado, sem direção. E Deus quis vingar daquela morte tenebrosa, que ele acabou com 70 homens, 70 filhos de Gideão, dos quais Gideão disse: nem eu nem meu filho vai governar, o Senhor governa sobre você, mas ele não, eu quero governar, eu não quero que Deus governe. Há um grande perigo quando o homem quer governar além de Deus, é um grande perigo quando o homem quer governar no lugar de Deus. Estar à frente, cuidando, conforme a palavra, é ser dirigido pelo Espírito e por Deus, evidentemente, mas querer governar do seu jeito e bater no peito. Aqui é assim, aqui é do meu jeito. Nós vamos encontrar, de repente, uma torre onde tem uma mulher com um pedaço de uma mó, vai soltar aquela pedra, vai arrebentar o crânio, vai perder a cabeça por causa de uma mulher. Ainda que seja uma mulher. Aprender que quem governa, quem domina, quem manda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo arrogante, soberbo, cheio de sua fúria, não, vou fazer igual eu fiz lá. Porque tem pessoas que são líderes e querem fazer assim, detona a liderança que Deus levantou, ou a forma que Deus estava fazendo, conduzindo, e quer fazer do seu jeito. Em Isaías tem uma expressão que eu gosto muito, esqueci agora o capítulo, é 30, 31, me fugiu agora, não adianta eu falar que eu vou errar. Dizendo assim, que a nação desceu ao Egito para buscar auxílio, buscar cobertura do Espírito, ou seja, vocês buscaram cobertura não do meu Espírito. E tem pessoas querendo cobertura de outro e não de Deus. Ai de vocês que buscam cobertura não do meu Espírito. Isso é um perigo terrível para a igreja. Não, mas eu estou debaixo da cobertura do profeta, do pastor, do apóstolo, do bispo, do vice-deus, vice-anjo, não sei o quê, e começa a colocar lá, eu estou debaixo da cobertura dele, não tenho que estar debaixo da cobertura do Espírito do Senhor. Porque o homem peca e erra, e eu sou passivo de erro também, como todo qualquer homem. E se eu não estiver com a palavra, 1 Pedro 4, verso 11, a parte A diz, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se eu não falar segundo a palavra de Deus, eu vou estar incorrendo em risco, em erro, e colocando todos debaixo do mesmo erro e do risco. Se essas pessoas não estudarem, não lerem a Bíblia, ninguém vai enxergar. Mas se tiver uma mulher, nem que seja uma mulher, não é bem assim não, meu amigo. Não é bem assim não. Tem uma pedra aqui, eu vou soltar na sua cabeça. Aqui o texto diz, e uma mulher, verso 53, lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. E ele pediu para que o moço me mata, pega a sua espada e me atravessa, para que não diga que eu morri pelas mãos de uma mulher. Diz o texto que assim Deus vingou por causa daqueles 70 que ele havia matado. Segundo indivíduo que perdeu a cabeça por causa de uma mulher. O primeiro ali, achando que ia dominar, que ia arrebentar com tudo, Deus usou a mulher e atravessou o crânio. Entra aqui, toma um leitinho gotoso,
toma um leitinho gostoso aqui. Quando ele entrou na tenda, ela atravessou, pegou uma estaca, colocou, ele dormindo lá, Cisa dormindo. Ela foi bem quietinha, colocou assim, eu até consigo imaginar a cena, colocou a estaca na sua fronte e um golpe só. Ele atravessou o crânio, chegou a atravessar até na terra, e Deus promoveu a libertação. Aqui, ele estava com a mesma estratégia, todo na torre, refugiado, se protegendo, ele ia incendiar, vou arrebentar. Não, uma mulher. Não teve um homem para fazer isso aí. Deus usou uma mulher. Ele quebrou o crânio. Terceiro homem que perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Verso 1. Naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham por profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe, e chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciar a Jesus. Olha só. João Batista é conhecido como um profeta que não tinha papas na língua. Na verdade, ele tinha unção de Deus, ele tinha o poder de Deus, o Espírito de Deus, e falava toda a verdade. E ele falou para Herodes: não te é lícito possuir essa mulher, porque essa mulher é esposa do seu... Na verdade, era meio irmão dele, Filipe. Era esposa do seu irmão, não é lícito você ficar com ela. O que João Batista tinha que falar com ele, Herodes? Tem que pregar a palavra, não importa se saiu para um ou se é para outro, temos que falar. Essa é a grande verdade. Por que nós não ficamos quietinhos aqui no nosso canto, por que pregar lá, para cá, para lá, sair, avançar, ir lá, para que isso? Porque é uma ordenança do Senhor, é uma ordem, ir por todo mundo e pregar o evangelho. E Herodes ouviu: olha, errado o que está fazendo. Porque se fosse no dia de hoje, os João Batista de hoje, eles iam falar: não, pode ficar à vontade, mas não esqueça das nossas contribuições. Não, eu vou dar contribuições elevadíssimas. E está tudo certo. Pode pegar essa aí, aquela outra, troca cada 3 meses, pode ficar à vontade. Mas quando tem o Espírito de Deus, ele fala e fala a verdade, na presença do Senhor, sem temor do homem, mas com muito temor reverente ao Senhor Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Ele falou com ousadia, mas por causa de uma mulher, ele perdeu sua cabeça. Diz a palavra que no dia de festa de aniversário deles, ela disse assim: olha, já alegre do vinho, já bastante alto no vinho, ele disse: pede-me o que você quiser, porque a filha de Herodias dançou, ele se agradou, e peça o que você quiser para a moça. E eu vou te dar, ainda que metade do meu reino. Ela, instruída da mãe, pede a cabeça de João Batista. E ele tinha prometido na frente de várias pessoas, e ele não podia voltar atrás. Bom, já que é assim, assim se faça. Foram lá, arrancaram a cabeça. A cabeça de João Batista foi num prato, mas a mensagem foi entregue na íntegra. Por causa de uma mulher, ele perdeu sua cabeça. Na verdade, ele perdeu porque ele era homem de Deus, servo de Deus, sem medo. Mas quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar com cabeça e tudo, e vai ver, aleluia, que valeu a pena, ainda que fosse degolado, mas servir ao Senhor sempre vale a pena. Ainda que percamos a cabeça, ainda que nos arranque a cabeça, ainda que queiram tirar-nos de nossas localidades de trabalho, ou o que quer que seja, ainda que assim seja feito, não vamos arredar 1 milímetro na doutrina e na verdade do Evangelho. A igreja vai na contramão desse mundo secular. Eu acabei de falar aqui, antes de começar a gravar a mensagem da pregação de hoje, de culto onde o pastor colocou música do Zezé de Camargo e Luciano. No culto. Eu não vou negar que sou louco por você. Falando de Deus. Mas dá para Deus. Eu não vou negar, você é meu doce mel. Não, você é doce mel. Falando para Deus. Pastor, você está sendo ignorante, está sendo muito duro. É para Deus.
Ora, porventura Deus não tem inspirado homens e mulheres para fazer canções, elaborar canções que sejam cristocêntricas, centradas na verdade? Cânticos espirituais? Não é possível que não tenhamos mais cânticos, como agora há pouco nós cantamos aqui, Rude Cruz se erigiu, Delo Dia fugiu. Será que não temos mais canções assim nos dias atuais? Tem sim. Ainda tem 7.000 que não dobram o seu joelho. A cabeça vai num prato, mas ele não se rende, não se entrega, não entra no modismo, não vai na mão que está aí fora, ele não vai no secularismo, ele não vai nessa tendência que estão por aí. Outro cantando lá, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Num culto, cantando isso. E todo batendo palma, aquela multidão lá, irmão Leandro. O acaso vai me proteger. Quem protege é o Senhor. O Senhor é a nossa rocha forte, nosso baluarte, sua palavra é escudo e broquel. Por causa de uma mulher, João Batista perdeu sua cabeça, mas a sua posição diante de Deus ele não perdeu. E para nós encerrarmos, Lucas 21. Lucas 21. Verso 25. A seguir. Já falei de 3 mulheres que fizeram homens perder a cabeça. Falei de Jael, onde Císara perdeu a cabeça. Uma mulher, que nem o nome não fala. Uma mulher corajosa, virtuosa, objetiva e direta. Que foi usada para arrebentar com o crânio de Abimeleque. Uma mulher usada pelo maligno que João Batista perdeu a cabeça por causa dela, por causa de falar a verdade. E agora, uma mulher de cabeça erguida. Verso 25 de Lucas 21. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Está descrevendo aqui o cenário da segunda vinda do Senhor Jesus, da sua segunda vinda, que haverá sinal no sol, nas estrelas, etc., maremoto, terremoto, e por causa do bramido do mar, homens vão desmaiar. Não falo de garotinha nem de menininha, não, homem, varões, pela expectação de horror, pelo pavor que vai acontecer, estarão desmaiando. E os poderes do céu serão abalados. Verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora eu quero falar desta mulher de cabeça erguida. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é para perder a cabeça, essa aqui não perde a cabeça, essa aqui é para levantar a cabeça. Porque enquanto nós vemos essas tenebrosidades acontecendo, esse pavor acontecendo, esse mundo de imundícia, de pecado, de mentira, de engano, de traição, de inveja, conforme fala a palavra do Senhor. Em Mateus 24, se você pegar todo aquele texto, tanto quanto aqui em 21 de Lucas e 13 de Marcos, você vai ver em outras passagens também, o avanço das trevas, por permissão de Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Não está acontecendo, Deus perdeu o controle, absolutamente. Algumas pessoas falam assim, ou Deus não existe, ou Deus perdeu o controle de tudo. Porque se Deus existisse, como é que ia ter tanto mal? Já estou falando aqui naquela série de mensagens de tantos males que tem acontecido. Mas se Deus existe, como é que está acontecendo isso? Deus existe, está acontecendo porque Ele permitiu que acontecesse, decretou que acontecesse, descreveu que acontecesse, deixou claro, porque Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Não é um mundo sem governo, não tem as trevas dominando além do que Deus vai permitir de forma alguma. Mas no meio dessas adversidades, tribulações, peleja, batalha, engano, mentira, heresias, pastores desviando da verdade, pastores que pregavam doutrina, deixando a doutrina por causa de 200 conto a mais no salário. Você sabe que pastores, às vezes, dirigentes de congregação, por causa de 200 conto de réis, conforme eu falava na minha terra, 200 merréis, 200 reais, ele sai dali, vai para lá, deixa o rebanho, deixa tudo, mas como é que é o povo e o rebanho? Não, eu estou fazendo a obra do Senhor, e vai para outro canto. Eu conheço pessoas que estavam com o povo ali, com 10, 15, 20, 50, 30 pessoas, daqui a pouco uma proposta, mas eu recebi uma proposta imperdível, e foi lá para não sei onde.
porque a proposta era muito boa. Ou você é pastor, ou você é comerciante, ou você é pastor, ou você é mercenário. Mas em meio a tudo isso, essa mulher que eu estou dizendo aqui é a igreja do Senhor. E em meio a tudo isso, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Em meio a tudo isso que nós vemos, nós pregamos o evangelho puro, simples, e muitas vezes para poucas pessoas, porque as massas querem oba-oba, querem mimimi, querem pula-pula, querem roda-roda, cai daqui, cai de lá. Mas em meio a tudo isso, essa mulher de cabeça erguida, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próximo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pensa que é fácil, meu querido, você pregar. Ontem meu cunhado David falou assim, eu estava lá na congregação faz 4 meses, eu estava muito preocupado, irmão da minha esposa. Ele falou assim, eu dobrei meu joelho e reclamei com Deus. Ele me falando, Senhor, estou aqui há 4 meses, nenhuma alma. No outro culto teve 2, no outro mais 2, no outro mais 4. Eu falei, Deus, eu estou ali há mais de ano. Olha que dificuldade, olha que luta. Como é que pode o negócio dele? Ele pediu com 4 meses e como é que está? Aí eu sou no meu coração, tranquilizando, ele disse, não que o outro estivesse errado, nem que ele prega mentira, nada disso, mas um trabalho com doutrina, com seriedade, com confronto direto, porque tem igrejas que estão ali pregando o evangelho, mas quando você confronta, você ensina a verdade, você confronta as trevas, você mexe, como eu falo na minha terra, mexe no vespeiro, você vê, peraí, tenta de toda forma a pessoa não vir e não acompanhar, porque você não pode pegar uma mensagem, ou entrar no canal na internet, ou aqui na congregação, pegar uma mensagem ou 2, senta, ouça, pergunte, questione, tire as dúvidas, porque na palavra você vai ser edificado, consolado, exortado, firmado, trabalhado, lapidado e preparado para o combate, para o fronte. Porque nós não estamos aqui brincando de igreja, aqui é confronto com as trevas. E não pense que as trevas dão mole, não pense que as trevas estão aí dormindo, não, elas estão se levantando cada dia mais. Você está vendo hoje igrejas aí que homossexuais são pastores, que 2 mulheres são as que dirigem, que 2 homens são os que dirigem. Não aplaude não, mas isso é inclusão, faz parte, agora é outro tempo, é outro tempo para o mundo, mas para a igreja é a mesma coisa, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não vão mudar 1 milímetro na doutrina e na verdade do evangelho. Levantai a vossa cabeça, ó noiva do Cordeiro, e alegrai-se na presença do Senhor, porque a nossa redenção está próximo. Aleluia!